Olá, como vai? Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Aqui você está no canal de vídeo da Semeadores, da Igreja Os Semeadores. Aqui quem fala é o pastor Daniel Deusdete. E nós veremos hoje o segundo capítulo de 1 João. Abra aí a sua Bíblia, faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Aproveite aí, inscreva-se no nosso canal, já clica no sininho à sua esquerda e já dê o seu like, nos ajudando. Não esqueça disso, que é importante para nós. Nós estamos vendo o livro de João, o apóstolo amado. Ele escreveu sua primeira epístola para alertar sobre os falsos mestres que ensinavam que Cristo não tinha vindo verdadeiramente em carne e incentivar um estilo de vida apropriado para os seguidores de Cristo encarnado. Neste capítulo 2, é bom que não pequemos, mas se pecarmos, ora, o que isso significa se não dizer que sou pecador e que, portanto, necessito do perdão de Deus? Qual é a regra áurea do perdão? Qual é o segredo do perdão? Perdoar. Parabéns. Temos esse advogado justo junto ao Pai, que é a nossa propiciação pelos nossos pecados. E, obviamente, se é a propiciação pelos nossos, o será pelos do mundo inteiro. Agora que temos um advogado e que ele é a nossa propiciação, pecaremos então mais abundantemente para que assim valorizemos ainda mais seu sacrifício por nós? Nunca, jamais. A graça de Deus em mim, pelo contrário, me faz viver em santidade diante do Senhor. João vai falar dos que conhece e vai dar as suas principais características: guardar os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, e vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Nós estamos na segunda parte, que começou no verso 5 do capítulo 1. Deus é luz e suas implicações morais. Como falamos dos versos 5 do capítulo 1 aos versos 2 do capítulo 2, estamos vendo João explanando que Deus é luz e suas implicações morais. Estamos vendo a seção B, vivendo na luz, em continuação. Como já dissemos, a afirmação de João de que Deus é luz apresenta uma base para a sua visão de verdadeiros cristãos que caminham na luz de Deus ao se esforçarem para ser santos, assim como Ele é. João estava escrevendo essas coisas para não pecarmos. A disponibilidade do perdão não elimina a nossa obrigação de obedecer aos mandamentos de Deus. O desejo de João de que seus leitores respondessem à misericórdia de Deus ao viverem vidas de obediência está difundida em 1 João. Seu repetido estímulo à fiel obediência mostra o seu interesse por aqueles entre os quais ele tinha servido. Isso não fornece nenhum apoio à visão dos que os oponentes docetistas viviam em aberta imoralidade. Apesar de João estar escrevendo essas coisas para não pecarmos, mas e se pecarmos? João também nos explica que temos um advogado junto ao Pai. Essa expressão traduz um termo grego que também é encontrado nos sermões de João 14, verso 16, como um nome para o Espírito Santo. O termo tem conotações legais que são refletidas nas controvérsias entre Deus e o mundo, em João 14, 16. Nessa controvérsia, o Espírito encoraja os cristãos e promete refutar o mundo, todos os que se opõem a Deus. O Espírito é chamado de outro Consolador, porque a sua obra de encorajamento e refutação é uma continuação da obra de Jesus. A obra de Cristo de defender os cristãos que pecam faz parte de sua sessão no céu. Essa obra é necessária para a aplicação do perdão que os cristãos recebem quando confessam seu pecado. Ele escrevia para não pecarmos, mas somos pecadores. E o que faz um pecador se não pecar? Ele peca. Então, mesmo não querendo pecar, pecamos, por causa da nossa natureza. Sim, pecamos, mas nosso modo de vida não é mais ditado pelo pecado, mas sim pelo Espírito Santo. Em nossa caminhada até a glória, não podemos nos deter no pecado, nem ficar no pecado, mas ele ocorrerá em nossa vida. E aí é que entra nosso advogado. O pecado em nossa vida deve ser, portanto, um acidente de percurso, não um modo de vida. João nos lembra de que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus recebeu o castigo e a ira de Deus contra o pecado, em sua própria pessoa,
absorvendo totalmente esse castigo pela sua morte. Em sua sessão, ele continuamente defende a causa dos cristãos pecadores com base no mérito do seu sacrifício. A propiciação pelos pecados alcança os pecados do mundo inteiro. Isso não sugere que a morte de Jesus resgata os pecados de todas as pessoas. No entanto, é potencial, ou seja, poderia, se fosse necessário, alcança o planeta inteiro. Se o mundo inteiro se convertesse, se o mundo inteiro fosse eleito, ele alcançaria a todos. João nos ensina, portanto, que ele é a única propiciação pelo pecado que está disponível em todo o mundo. Todos os que procuram perdão e purificação por meio da confissão de seus pecados devem se aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo. Que Jesus esteja disponível para todos no mundo proíbe qualquer atitude que veja a provisão graciosa de Deus como uma propriedade exclusiva de qualquer étnico particular, de qualquer grupo especial. Em sua sessão, Jesus fala ao Pai em nome dos eleitos de todas as partes do mundo. Obediência aos mandamentos, dos versos 3 ao 6 do capítulo 2, ainda dentro da segunda parte. Deus é luz. Aqueles que conhecem verdadeiramente a Cristo também obedecem a Ele. João usou a mesma palavra para dizer duas coisas diferentes. Se obedecermos aos mandamentos de Deus, sabemos, no sentido de ter confiança, que conhecemos, no sentido de intimidade pessoal, a Cristo. Ele é privilégio apenas dos cristãos, e os cristãos obedecem ao Senhor, embora imperfeitamente. Se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus tem sido aperfeiçoado. Não está perfeitamente claro se isso se refere ao amor de Deus por nós ou ao nosso amor por Ele. Caso se refira ao nosso amor por Ele, ele é aperfeiçoado pela realização em obediência. Caso se refira ao seu amor por nós, é aperfeiçoado pela produção do seu resultado pretendido, obediência. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou, verso 6. A obediência a Deus pode vir somente mediante a nova vida que os cristãos recebem quando estão unidos a Cristo. Portanto, a obediência garante aos cristãos tanto a sua união com Cristo quanto a sua salvação. João presumiu que seus leitores tinham um amplo conhecimento sobre a vida e os propósitos de Jesus, o tipo de conhecimento fornecido pelo Evangelho de João. Seção D, o novo mandamento, dos versos 7 ao 11 do capítulo 2. João voltou-se para um mandamento específico de Deus que enfatizou como uma real preocupação em toda a sua carta, o mandamento para amar. Sim, obediência que nós vemos, né? Mandamento, não é sentimento, é mandamento, ordem, ame. João lembrou a descrição de Jesus do mandamento, vos ameis uns aos outros, é ordem, é obediência, não é sentir, não estou sentindo, é obediência, obedece, como novo mandamento. Esse mandamento é tanto antigo como novo. É antigo porque se origina na lei de Moisés, Levítico 19, 18. Mas é novo porque tem novo significado e implicação para aqueles que vivem após a primeira vinda de Cristo. Com frequência, novo se refere ao período histórico que Jesus iniciou com a sua morte e também com a sua ressurreição. Agora que os cristãos são verdadeiramente o corpo de Cristo, unidos para formar o templo santo de Deus, o mandamento de amar uns aos outros toma um significado novo, definitivo. A realidade do amor distingue o reino da luz do reino das trevas, onde o ódio ainda governa. João fala do amor pelo nosso irmão, verso 9, que foi o mandamento de Jesus para a primeira comunidade cristã. Jesus traçou um nítido contraste entre o amor que domina dentro de uma comunidade cristã e o ódio que o mundo mostra com respeito aos cristãos. O amor de uns pelos outros resulta do amor de Cristo por nós. O ódio de outros com respeito aos cristãos se origina no ódio deles por Cristo. Conquanto João fizesse uso ocasional dessa palavra princípio para se referir ao começo de todas as coisas, aqui ele estava se referindo ao princípio do movimento cristão na vida e no ensino de Jesus. Então, quando a gente vê cenas de perseguição aos cristãos, destruição dos templos, essa perseguição é, em primeiro lugar, a Jesus. Obviamente que se estende aos seus seguidores. A vinda de Jesus foi o ponto decisivo
Por isso que o mundo odeia, né? O mundo, o sistema, né? Que não é o mundo físico, mas o mundo sistema odeia Cristo, porque denuncia os seus pecados e não compactua com as suas coisas. A vinda de Jesus foi o ponto decisivo que introduziu uma nova época, o nascimento de um novo dia, como mostra o próximo versículo. João é muito claro ao ensinar que afirma estar na luz, mas quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. E quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas acabaram cegando a ele. Dos versos 12 ao 14, a garantia. Tendo conclamado os leitores a se comprometerem com a lei do amor, João fez uma pausa para assegurá-los da confiança que ele tinha neles. Ele se dirige aos filhinhos, aos pais e aos jovens, e para cada um ele dá uma explicação do porquê estava escrevendo. Aos filhinhos, porque seus pecados foram perdoados, por causa do seu nome. O poder do nome de Jesus era fundamental na antiga proclamação cristã. O nome Jesus, o qual foi dado ao Salvador pela autoridade de Deus, significa Jeová salva. O nome de Deus pertence legitimamente ao Filho de Deus e indica sua autoridade e missão divinas para salvar o seu povo do pecado. Aos pais, porque eles conheciam aquele que é desde o princípio. Aos jovens, porque eles tinham vencido o maligno. O tema sobre vencer aparece novamente no capítulo 5, dos versos 3 ao 5, onde a vitória é sobre o mundo que se opõe a Deus. O tipo de vitória que João descreveu, resistência contra a tentação e fidelidade à palavra de Deus, contrasta com a derrota sofrida pela raça humana na queda em Gênesis 3. Da perspectiva de João, a verdadeira luz já brilha, verso 8. No entanto, a batalha contra a tentação já está ganha. 1 João, capítulo 5, verso de número 4. Finalmente, encerrando essa parte 2, onde Deus é luz, ele vai falar do amor de Deus, o amor por Deus e pelo mundo, dos versos 15 ao 17. O fato de João ter focalizado no amor como uma característica da vida dos cristãos levantou a questão do amor pelo mundo. João insistiu que o amor por Deus é incompatível com o amor pelo mundo. A advertência a não amar o mundo é tanto um conselho prático quanto uma exigência moral, pois já está claro que o mundo está passando, verso 17. O mundo aqui se refere ao sistema de rebelião e orgulho que busca eliminar Deus e seu governo. É isso que significa mundo. O sistema de rebelião e orgulho que busca eliminar Deus e seu governo. Eu já ouvi uma pessoa dizer para mim, um ateu professo, meu chefe, que deveria dar exemplo nos Correios, à época, ele dizia, Deus é uma peça inútil dentro do processo. É muito dolorido a gente ver alguém com essa visão, ou é descartável, né? É uma peça totalmente descartável dentro de qualquer processo. É esse sistema pecaminoso, e não a ordem criada em si mesmo, que já está marcado por o julgamento e a destruição. Mas aqueles que são do mundo, aqueles que receberam a palavra do Pai provenientemente de Jesus, mostram pela sua resposta a essa palavra que eles estão marcados para a salvação e a vida eterna. As características daqueles que amam o mundo refletem uma perspectiva de curto prazo, o desejo e a intenção de serem satisfeitos e honrados agora. Em contraste, aqueles que amam o Pai têm uma perspectiva de um longo prazo e esperam pela recompensa de Deus. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. João não estava ensinando que a nossa obediência merece a vida eterna. Somente a perfeita obediência de Jesus é digna da vida eterna. Mas João estava comparando o destino do mundo e, pela implicação, aqueles que amam o mundo com o destino daqueles que amam a Deus. A terceira parte na qual entraremos agora, ela vai dos versos 18 do capítulo 2 até o verso 24 do capítulo 3. Qual seja o título? Jesus é o Cristo e suas implicações. Jesus, o Cristo, era totalmente homem.
E aqueles que negam essa verdade fundamental são anticristos. Ok? Aqueles que são filhos de Deus devem aprender a ser justos, como Deus, e manifestar a sua retidão pelo amor mútuo. Então, dos versos 18 do 2 aos versos 24 do 3, veremos João falando que Jesus é o Cristo e suas implicações morais, tendo explicado como a crença de que Deus é luz e nos leva a amar a Deus e aos nossos companheiros cristãos. João voltou-se agora para outra questão que preocupava os seus leitores, a influência daqueles que negavam que o homem, Jesus, é o Cristo. Também nós dividimos isso em duas sessões. Veremos a primeira dela, a advertência sobre a heresia do anticristo, dos versos 18 ao 27 do capítulo 2. E depois nós veremos dos versos 28 até o verso 24 do capítulo 3, vivendo como filhos de Deus. Então vejamos primeiro a advertência sobre a heresia do anticristo. Nessa advertência sobre a heresia do anticristo, João identificou abertamente um falso ensino de que Jesus não era o Cristo. E advertiu que aqueles que seguissem esse ensino eram anticristos. João afirma que já estamos na última hora. Essa terminologia está estreitamente associada com o conceito de últimos dias, que o Novo Testamento usa para descrever todo o período que vai da primeira vinda de Cristo até o seu retorno. João distinguiu o anticristo, um só homem, dos anticristos, aqueles que apoiam a causa do anticristo antes do seu surgimento. Muitos intérpretes associam o anticristo com o homem da iniquidade, de 2 Tessalonicenses 2:3, e também com a besta de Apocalipse 13:2. Mas essas identificações são difíceis de serem estabelecidas com certeza. Aparentemente, João esperava algum homem, talvez um líder religioso ou político, que fosse contrário à igreja e que seria chamado de anticristo. Mesmo assim, os falsos mestres e apóstatas, aos quais João se referiu aqui, eram anticristos, no sentido de que o espírito demoníaco do anticristo já estava trabalhando neles por causa da oposição que faziam à fé cristã. Esse versículo 19, que diz que eles saíram do nosso meio, explica claramente como alguns que professam a fé em Cristo desviam-se dessa profissão e provam que eles nunca tiveram a fé que salva. A participação na igreja não garante a salvação. Os apóstatas, ou a apatia ou hostilidade interior ao evangelho pode ser disfarçada pela conformidade exterior. Os apóstatas revelam essa hostilidade interior pelo fato de se afastarem. A saída deles para opor-se à palavra do evangelho era como a saída de Judas para a Santa Ceia, a renúncia à igreja e a sua mensagem de salvação. João explica no verso 20 que, apesar disso, temos a unção que vem do Santo, a qual nos ensina. Em contraste com os anticristos, os cristãos foram ungidos pelo Espírito Santo e tiveram o coração e a mente abertos para que pudessem conhecer a verdade salvadora de Jesus. O próprio Espírito permanecerá com os cristãos sempre e irá protegê-los do tipo de falsidade que poderia levá-los para longe de Cristo. O Espírito permanece onde a mensagem do Evangelho é recebida e onde o Espírito permanece. O Filho e o Pai estão presentes. O Novo Testamento revela que Cristo foi ungido por Deus diretamente com o Espírito Santo para ser profeta, sacerdote e rei consumado. De um modo secundário, os cristãos também têm responsabilidades proféticas, sacerdotais e reais, e são ungidos com o Espírito Santo para essa obra. João nos mostra como identificar o mentiroso. Ele é aquele que nega que Jesus é o Cristo. A ênfase do falso ensino parece ter sido a negação de que Jesus, homem, é o Cristo, o Salvador. O anticristo nega a plena humanidade de Cristo. A separar Cristo, o Salvador, do homem Jesus era um sinal distintivo do docetismo. Assim, todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Devemos ter cuidado para que aquilo que ouvimos dele, desde o princípio, permaneça em nós. Se o que ouvimos desde o princípio permanecer em nós, também
permaneceremos no Filho e também no Pai. Há uma promessa para nós, por parte dele, a vida eterna. Esse é o dom supremo de Deus, que foi negado aos rebeldes, Adão e Eva após a queda, mas concedido a Jesus Cristo em resposta à sua obediência e dado a nós como um presente por meio da fé em Cristo Jesus. Os cristãos são iluminados diretamente por Deus, por meio do ministério do Espírito Santo, que esclarece a palavra e os protege do perigo do afastamento da verdade do Evangelho. Entretanto, os cristãos são obrigados a ouvirem de maneira receptiva os outros cristãos que poderiam adverti-los e instruí-los, pois eles também têm o Espírito. A confusão produzida pelo falso ensino é um perigo. É por isso que João nos diz que, quanto a nós, a unção que recebemos dele permanece em nós e não precisamos que alguém nos ensine. A unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, nos ensina acerca de todas as coisas. Portanto, desta forma, devemos permanecer nele como ele nos ensinou. Essa unção que nos ensina acerca de todas as coisas não é, obviamente, uma promessa de que o Espírito nos torna oniscientes. João tinha em vista que o Espírito estava instruindo seus leitores e sobre diversos ensinos falsos com os quais eles depararam, e especificamente sobre a afirmação enganosa feita por aqueles que tentavam desviar os cristãos do caminho correto. Seção B, vivendo como filhos de Deus, desde o verso 28 do 2 até o verso 24 do 3. Então veremos como é, na ótica de João, viver como filhos de Deus. Tendo identificado os falsos mestres e seus erros com respeito à total humanidade de Cristo, João voltou-se agora para as implicações práticas e morais da verdade da encarnação de Cristo, ao conclamar seus leitores a viverem como filhos de Deus. Esta também foi dividida em duas seções, puro e justo e amar uns aos outros. Veremos a primeira, puro e justo, dos versos 28 ao 10, dos versos 28 do 2 até o 10 do capítulo 3. Então estaremos vendo João nos ensinar que a primeira implicação de ser filho de Deus é que os cristãos devem lutar pela pureza e pela justiça. João diz que devemos permanecer nele, para que quando ele se manifestar, ou seja, quando ocorrer o retorno de Cristo, nós sejamos encontrados fiéis a ele. Os cristãos devem se esforçar para viver em obediência a Deus, para garantir que eles não precisarão ser envergonhados no dia do julgamento, quando cada pessoa terá de prestar contas. Devemos mesmo tomar cuidado, pois poderemos ser envergonhados diante dele na sua vinda. Essa sua vinda refere-se ao retorno visível e final de Cristo, no qual, no final dos tempos, quando ele voltará como juiz. Aqueles que permanecem nele, pela confiança na mensagem do Evangelho, não precisam temer a condenação. Eu fico imaginando como posso conter tamanho conteúdo em mim, miserável pecador, sem explodi-lo por onde quer que eu ande ou esteja. É muita glória a nós reservada, que não pode mesmo ser comparada à leve, por pior que seja, e momentânea tribulação presente. Ai, meu Deus, se nós nos despertássemos do sono letárgico da indolência, esse mundo pegaria fogo, o planeta todo. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Nesse versículo final do capítulo 2, João introduziu a ideia de viverem como filhos de Deus ao tirar uma conclusão lógica, a partir do caráter justo de Deus. Se Deus é justo, então é impossível que alguém não seja justo, tenha nascido dele. Se uma pessoa recebeu de Deus uma nova vida, então essa nova vida será distinguida pela retidão. Mais uma vez, João não está falando da perfeita impecabilidade, mas de um estilo de vida caracterizado pela obra santificadora do Espírito de Deus. Filhinhos, assim começa o verso de número 1 do capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E o verso final desse capítulo 1, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. O sinal em João
de que andamos em santidade com o Senhor e aguardando a sua vinda, é a nossa vida exercitada na prática da justiça. O nosso galardão, queridos, é grande. O nosso galardão é imenso. O nosso galardão é incomensurável. O nosso galardão é a vida eterna, promessa do Pai. Amanhã estaremos vendo aqui, no capítulo 3 de 1 João, os filhos do diabo. Terrível, né? Inscreva-se aí no nosso canal, já clica no sininho, já dê seu like, nos ajude aí, compartilhe, divulgue, veja a parte escrita jamaisdesista.com.br, veja nossa loja, visite lá a nossa loja, tanto física quanto virtual, a virtual www.semeadores.com.br, a loja física QMA 30, lote 7, Avenida Comercial, em Taguatinga Norte. Visite nossa rádio, programação constante, Palavra de Deus, canções, louvores, na radio.semeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus e como nós dissemos sempre, né? E estamos aguardando esse dia, está chegando a hora, Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus.